Olá, pessoal. Vamos a mais uma resolução de questões de criminalística, banca ao CP. São 5 questões e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre locais de crime. Então, vamos lá. Nossa primeira questão. Assinale a alternativa que não se relaciona com as finalidades dos levantamentos de local de crime. Ou seja, quando você vai para um local de crime, o que a equipe pericial deve buscar? A autoria, o meio que o crime foi praticado, o que levou, por exemplo, a uma morte, né? Quais são os vestígios, o que deve, a historinha em si, né? Você tem que buscar contar a historinha, tá? Fazer a foto, o levantamento de local, então tudo isso é bem relevante. Aqui na questão, ele pede o que não se relaciona com as finalidades dos levantamentos de local de crime. Então, vamos lá. Apontar os meios com que o crime foi praticado, logicamente, tem relação. Determinar a época, super importante, né, em que o fato foi praticado, em corpos que são achados, às vezes, muito posterior ao momento da morte. Fotografar os cadáveres nas posições que foram encontrados, com certeza está correta. Coletar vestígios cuja análise possam apontar a autoria. Determinar o arquivamento de um processo criminal à revelia do magistrado. Aqui não tem a ver com finalidade de levantamento do crime, né? Quem decide ou não pelo arquivamento de um processo não é a equipe pericial e sim o magistrado, certo? Então, aqui, como ele pedia que não tinha relação com a finalidade do levantamento, o nosso gabarito é letra E. Vamos para a nossa próxima questão. Imagine, vamos lá, começou a historinha da OCP. Imagine uma suíte em uma casa de 5 cômodos, situada em um terreno murado de 450 metros. Então, imaginem lá, casa, cômodos, nós temos uma suíte, terreno murado, 450 metros quadrados. Ninguém entrou na suíte após o crime. Há na suíte um cadáver cuja morte nitidamente foi violenta e os demais vestígios do crime se concentram ao redor do corpo. Imaginaram a cena? Muito bem! Considerando as classificações dos locais de crime, a suíte pode ser considerada. Ó, o corpo estava onde? Na suíte, né? Ninguém entrou na suíte após o crime. A casa é murada e ele está na suíte, o corpo está na suíte dentro de casa. Então, nós temos o local imediato, local do corpo, onde tem vários vestígios de que a morte ocorreu ali. Local idôneo, porque não teve ninguém lá mexendo no local. E local interno, porque está dentro da casa, tá? Se o corpo tivesse tido alguma alteração no local ou alguém tivesse mexido no lugar, nós teríamos, então, inidôneo, tá? Então, gabarito letra C. Próxima questão, de 2016 da OACP. O que é local de crime? Uma pergunta simples, direta e que muita gente talvez ficasse meio assim para responder, né? Local de crime é o local onde ocorre somente homicídio? É o local onde tem ocorrido um crime previsto no Código Penal, em que ocorre somente latrocínio, somente houve furto ou somente crime de tráfico de drogas. Sempre, né, que você entender que tem ocorrido ali um crime previsto no Código Penal, nós vamos ter aí um local de crime, e sempre que eu tenho um local de crime onde existe a suspeita de que ali existe um crime previsto no Código Penal, é necessária a realização de perícia criminal. Sempre que o crime deixar vestígios, será realizada perícia criminal. Beleza? Nós já vimos o que é a definição de locais de crime e agora quais são os tipos que nós temos de local de crime? Idôneo, inidôneo, mediato, imediato, relacionado, interno e externo, né? Então, idôneo e certo, certo não é. Alterado não é alterado, é inidôneo, né? Igual o Olimpo também não existe. Apenas inidôneo ou relacionado não, porque a gente tem idôneo e inidôneo, relacionado, imediato e imediato. Apenas relacionado e idôneo também, errado. Idôneo, inidôneo e relacionado, né?
Lembrando que o relacionado vem do mediato e imediato. Então, imediato, onde ocorreu o crime, imediato, local próximo, relacionado, local mais distante geograficamente, certo? Última questãozinha, para a gente dar aí um remember, né, nessa matéria. Um socorrista não troca as luvas entre atendimentos e, sem qualquer interação, acaba sujando as vestes de uma vítima de homicídio com o sangue do socorrido anterior. Ao chegar ao local, o perito criminal entende necessária a coleta do sangue encontrado nas vestes do cadáver, estranhando a ausência de lesões hemorrágicas no corpo da vítima. Após exames laboratoriais, descobre-se que o vestígio de sangue coletado não tinha relação com o caso de homicídio. Ou seja, poderia ser um outro caso, envenenamento, enfim. Nessa situação, a mancha de sangue citada pode ser considerada um exemplo de vestígio ilusório, forjado ou verdadeiro. Frustratório não existe, né? Indício de material enganoso também não. Nós temos ali um vestígio ilusório. O que é o vestígio ilusório? Não está ali de maneira proposital, diferente do vestígio forjado, né? Se ele fosse considerado que realmente faz parte, ou seja, se fosse o sangue da vítima, seria um vestígio verdadeiro, tá? Então, nós temos o ilusório, que pode ter ocorrido sem intenção, e o forjado, que é quando existe a intenção de se desviar os efeitos ali da perícia, tá? De tentar desconcentrar ou tirar o foco do vestígio verdadeiro, ok? Galera, era isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo encontro.